Oi gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que eu achei sobre After 5. O After depois da promessa, o último livro dessa série After, que eu passei o ano de 2020 inteiro lendo. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, que foi sobre o livro número 3 e número 4, eu vou deixar aqui pra você conferir. Eu recomendo que você não assista esse vídeo se você não tem assistido o anterior ou se você ainda não tenha lido este livro ou o livro anterior, porque pode ser que você pegue algum spoiler, tá bom? Eu não tinha intenção de fazer essa coleção se tornar um projeto literário aqui no canal, mas eu vi que vocês foram gostando da minha opinião ao longo dos vídeos em que eu fui publicando, então eu decidi continuar e aqui estamos no final da saga, o último vídeo sobre ela e o último livro também da série. Eu sei que a gente tem Before e Nothing Less, Nothing More, que são 3 livros extras, né? O Before é uma prequel, fala um pouco sobre a história do Hardin, e os outros 2 que eu comentei com vocês, eles falam sobre a história do Landon, mas eu pretendo ler eles off-camera, sabe? Eu não tô com muita vontade de dar minha opinião sobre eles, porque eu meio que estou cansada de After. Vocês já vão entender por quê, porque nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esse livro e também sobre a minha visão geral sobre a série, pra gente dar uma finalizada nela, sabe? Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de me ver aqui falando sobre séries famosas, séries que vocês gostariam que eu lesse, séries interessantes, séries não tão boas assim, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já manda esse vídeo pra alguém que também possa gostar. Se inscreve aqui no meu canal, deixa a sua avaliação no vídeo, de preferência um joinha. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais também e de usar o meu link da Amazon para comprar tudo o que você quiser, tá bom? Vou começar então falando sobre a história aqui desse livro. E dessa vez a gente vai ver o conflito do Hardin com relação aos pais. Porque ele não tinha percebido, ele não sabia da existência de 2 pais na vida dele. Daí ele acaba, recebendo essa notícia no final do último livro, e aqui ele vai trabalhar e entender psicologicamente que rumo ele vai querer lidar com essa situação, entende? Então eu gosto muito do fato de aqui a gente ter essa relação paterna com o Hardin, porque sempre foi um problema pra ele, né? Essa relação familiar entre os pais, no caso o pai e a mãe. O Ken, né, que ele sempre não quis se aproximar porque achava que ele tinha sido um pai lixo, enfim. E uma coisa que me emocionou muito nesse livro aqui é ver a fragilidade do Ken e como que o Hardin lidou com isso, como o Hardin abraçou a causa do Ken e decidiu ter 2 pais, né, decidiu ser amado pelos 2 e amar os 2 ao longo do tempo. Eu gostei muito, eu fiquei muito emocionada, principalmente com a cena do Ken descobrindo que, na verdade, ele não é o pai biológico do Hardin. Isso me doeu muito e eu acredito que fez uma chavinha na cabeça do Hardin virar com relação ao pai. Ele descobriu que o Ken é um ser humano. E eu gostei muito disso, acho que foi muito interessante, foi uma sacada legal da Anna Todd e também fez a gente se emocionar, foi uma cena muito bem escrita. Já que a gente tá falando de pai, gente, a gente vai ter essa coisa também com a Tessa, né, que vai acontecer um rolê com o pai dela e ela vai sofrer muito, ela vai ficar traumatizadíssima. E isso vai acontecer em um momento em que a Tessa e o Hardin estão brigados, né? Porque pra variar, eles brigaram, daí a Tessa foi embora, largou ele, falou que era o fim, pronto, que acabou. E realmente a Tessa, dessa vez, ela vai fundo na decisão dela. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que ao longo dos livros, ela foi ficando ainda mais empoderada. Ela não foi aceitando as atitudes do Hardin. Ela foi falando com ele que não gostava, que não ia aceitar, que não era obrigada. E eu achei incrível que ela fez isso. Eu gostei muito que ela se impôs, colocou ele no lugar dele e falou, olha, querido, ó, se você quer ficar comigo, vai ter que ser do meu jeito. Você fica ativa aí. E o Hardin entrou na vibe dela, ele decidiu mudar por conta dela. E é aquela coisa, né? A gente nunca deve fazer isso, a gente nunca deve mudar pela pessoa que tá com a gente. Mas o Hardin percebeu que a única coisa boa da vida dele era literalmente a Tessa. Daí ele quis dar um jeito de melhorar para que ela ficasse, para que ela quisesse ficar, não só ficasse por pena, ou medo, ou enfim, dependência emocional. Como eu falei, a Tessa passa por um momento muito triste na vida dela, né? Ela fica muito traumatizada, ela passa por um estresse pós-traumático. Eu acho que muita gente critica essa parte de After, fala que é meio forçado e tal, mas eu não acho que seja. Eu acho que o que ela viveu no último ano da vida dela, que foi o que aconteceu durante todos os livros anteriores de After, ela tinha total liberdade de sofrer esse estresse, sabe? De passar por isso e de sentir da maneira como ela sentiu, porque foi uma coisa muito pesada pra ela. Eu acho que
ela tava coberta de razão, de ter passado por isso, de ter sentido isso. E é aquela coisa, né, gente? Não pode jogar a dor do outro. Se pra ela foi traumático, se a Anna Todd quis construir ela como traumática, enfim, é uma coisa dela. A gente não tem que ficar falando, olha, mas se isso acontecesse, ela não ia ficar tanto assim, sabe? Enfim, eu acho que a gente não tem que julgar ninguém, seja personagem literário, seja pessoa da vida real. Lembra que eu falei com vocês sobre a Tessa estar empoderada, ter pedido, assim, o Hardin, e o Hardin ter mudado por conta dela? Então, isso aconteceu depois desse trauma, que a Tessa não conseguia olhar pro Hardin, que ela entrava em desespero. Era uma coisa bem traumática mesmo, psiquiátrica, psicológica. E eu acho que a pessoa só vai conseguir entender se ler o livro. Então, se você leu, você sabe o que eu tô falando, que é uma coisa bem surreal, assim. Mas verossímil, na minha opinião, não acho que foi uma coisa louca, como eu já contei pra vocês. Só que o Hardin, ele é muito safado, ele é muito esperto. Então ele sempre conseguiu dobrar a Tessa, e ele achou que dessa vez ele ia conseguir também. Então ele virou pra ela e falou assim, vamos casar. Que você quer casar comigo? Só da boca pra fora, sabe? Só pra ter certeza que a Tessa não ia fugir. E obviamente a Tessa não acreditou, riu na cara dele, falou que, ó, fica ativo, meu filho. Eu já sei que você fala isso só pra me convencer. Eu não vou cair na sua ladainha de novo. E eu acho que é aí que a chave do Hardin vira, sabe? Ele percebe que ele não é esse bambambam todo, que a Tessa é infinitamente 1000 vezes mais inteligente, mais esperta e mais poderosa que ele. E a partir do momento que ele cai nessa real, ele muda. Ele decide mudar, ele decide ser um companheiro que a Tessa merece. E aí a gente vai vendo. A Tessa e ele decidem dar um tempo, que é um tempo bem longo, né? Se você for parar pra pensar. E enfim, eu gosto muito desse tempo, eu acho que foi bom para os dois, mas principalmente pra Tessa, porque a Tessa viu que ela não precisa de ninguém, ela não precisa do Hardin, ela nunca precisou. E era isso que eu tava esperando nos outros livros da série, sabe? Porque tudo antes é a Tessa sofrendo por causa do Hardin, porque ela fica tentando consertar o Hardin. E isso, gente, pode ser muita gente falando que é um relacionamento tóxico, realmente é um relacionamento tóxico. Mas se você for parar pra pensar, a Tessa começou esse rolê aí com o Hardin quando eles tinham 18 anos. Essa questão de ter 18 anos mostra pra gente como a gente não é preparado emocionalmente. Como as pessoas, elas acham que não precisam ensinar pra gente isso de ter controle emocional. E isso é uma coisa que hoje em dia a gente tá trabalhando muito, principalmente na BNCC, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é a Base Nacional Curricular Comum. É uma base em que o governo estabeleceu para que todas as escolas ensinem certas competências e habilidades. E algumas dessas competências e habilidades desde a educação infantil trazem o autoconhecimento, trazem a inteligência emocional para que a gente trabalhe em sala de aula com nossos alunos. E isso é essencial para a gente não formar pessoas como a Tessa foi formada. Porque o Hardin, tá, ele passou por um trauma, enfim, mas ele é uma pessoa má. Ele passa 4 livros sendo uma pessoa ridícula com a Tessa. Quase que eu falei uma palavra que o YouTube não deixa. Mas ele passa todos esses livros, todo esse ano, sendo uma pessoa horrorosa pra Tessa, sendo tudo que a Tessa não precisava. E a Tessa, por não ter esse conhecimento, não ter esse autoconhecimento, não ter essa inteligência emocional, acabou recebendo tudo isso e achando que aquilo que ela merecia. E aqui nesse livro a gente vê que ela percebe que não. A chave da cabeça dela vira e ela fala, olha, isso aqui eu não preciso disso. E essa chavinha, essa virada aconteceu comigo também quando eu passei por um relacionamento tóxico. Então eu gostei muito de ver isso daqui porque eu me espelhei muito na Tessa. Eu vejo muita gente que lê só o primeiro livro de After, abandona, fala que é um lixo e não decide seguir a série. Eu não tô defendendo a série porque eu acho que a série tem muitos problemas. Eu já expus pra vocês vários. Eu não recomendaria esse livro aqui para as pessoas, para muitas pessoas. Eu recomendaria para algumas. Eu sempre deixo isso claro nos vídeos pra vocês, que eu não recomendo muitos livros, principalmente para meninas pequenas, adolescentes, pré-adolescentes. Eu acho que você tem que ler esse livro aqui lá pros 27 anos pra frente, 25 anos pra frente, que foi o que eu fiz, porque são livros que exatamente, se você não tem seu caráter formado, você pode achar que isso aqui é normal, que isso aqui é comum. Apesar de ser comum, não é normal, não era pra ser comum, entende? Mas enfim, militei. Mas o que eu queria deixar claro é que eu amei o fato de a Tessa ter percebido que ela é maravilhosa por si só, de que ela não precisa do Hardin, sabe? E o final desse livro aqui foi incrível, foi icônico, eu chorei muito durante a leitura desse livro, eu me emocionei muito de ver as coisas que a Tessa queria e às vezes não poderia ter, de ver ela tentando as coisas e não conseguindo. Então eu me emocionei muito com esse livro aqui, tanto com a parte do Hardin também, nessa questão de eles evoluir, porque o livro também é narrado como o terceiro, o quarto e o segundo, que é capítulos alternados entre a Tessa e o Hardin.
Então, ver a evolução dele também é muito bom. Mas eu confesso pra vocês que eu achei essa evolução um pouco forçada da parte do Hardin. Ele só mudou porque ela não queria ele mais, entende? Então ele mudou de um jeito que fez ela gostar dele. Mas é isso, gente. Eu acho que algumas coisas que tinham aqui não eram necessárias. Algumas tretas foram só pra encher página, assim como no fanfic tem que ser mesmo. Por isso que eu não vou julgar. Eu não sei se esse livro ela escreveu se é no fanfic ainda, ou se ela já escreveu com o primeiro livro publicado, porque ainda tem um estilo de fanfic, sabe? De você sempre relembrar o que aconteceu no último capítulo e continuar no próximo. E também aquelas tretinhas pequenas pra render view na negócio. Tipo assim, eu separei aqui o Robert, que eu acho que ele não precisava estar no livro. Eu acho que ele é um personagem que não fez diferença nenhuma no livro. Nenhuma, não precisava. Também coloquei os moradores de rua, não achei que precisava. O livro do Hardin, assim, eu achei que precisava mais ou menos. Eu acho que ele podia ter escrito um outro tipo de livro, sabe? Ele podia ser um escritor de outra maneira. Não achei muito verdadeiro isso dele ter querer escrever história com a Tessa. Porque ele passou o livro inteiro, todos os outros livros da série, xingando a Tessa, brigando com a Tessa. Daí no final ele me escreve um livro cheio de paixão durante todo o ano de relacionamento deles. Eu acho que foi meio fake. Mas eu gostei da história, confesso pra vocês. Me diverti muito lendo esses 5 livros. Eu gostei muito de ter lido. Eu acho que tirou um estigma da minha cabeça, sabe? Eu reforço, eu não estou defendendo, eu não recomendo pra qualquer pessoa esse tipo de livro. Eu acho que precisa ter muita maturidade pra ler isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito preconceito sem saber. É aquela coisa que a gente tem com 50 tons de cinza que todo mundo fala mal, mas ninguém leu. Pois é, eu li e, né, acabei lendo After também. Agora vamos ver se eu vou conseguir quebrar outros preconceitos aí. Eu tô ansiosa pra ler os outros livros da série, como eu falei, né, que não são exatamente livros, são extras, spin-offs. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto literário que eu fiz aqui, meio sem querer. Escreve aqui embaixo se você concorda com a minha opinião, se você vai querer ler After em algum momento da sua vida, se você desistiu dele no meio. Me conta tudo que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!